Então vamos lá. Cadê o ingresso do Sol em Áries? Está aqui. Isso aqui é um mapa que para calcular uma coisa geral, sem localizar no determinado lugar, numa cidade, num país, a gente faz aqui um zodíaco solar. O zodíaco solar a gente calcula a coisa sem casas astrológicas, coloca a passagem aqui da eclíptica toda até finalizar o peixe. Tá? De Áries a peixe não tem casas, essas casas iguais aqui são os próprios signos. Então, para a gente poder ter uma generalização. A Lua, nesse primeiro mapa, ela está em peixe, em conjunção com Netuno. E a gente vai ter como destaques coisas que vão ganhar relevância acima da média normal, são navegação, né, os assuntos voltados, investimentos sobre navegação, questões problemáticas envolvendo navegação fronteiriça e tudo mais, problemas nas águas de todo tipo marítimas ou problemas fluviais, represas e tal, tudo que envolva grande quantidade de água, é lunar, né? E pode ser a coisa pode acontecer em termos de problemas, pode dar um piripaque em alguma coisa, depende dos aspectos que vão ser formados com essas configurações aqui, pode ter um avanço muito grande, tá? E estando aqui, ó, então, psique, questão de psique. Áreas como psiquiatria, psicanálise, psicologia, são coisas que... Imagina, se está todo mundo ficando doido agora em 2022, vai todo mundo precisar de terapia em 2023, né? Na verdade, todo mundo precisa de terapia há muito tempo, mas ali talvez seja aquela hora que tudo cai a ficha, né? Puxa, só vou sair desse desespero se eu fizer um pouquinho de alguma coisa. Da pandemia, né? A pandemia agravou tudo que estava mais ou menos, ficou um negócio sério, né? O cara era um pouquinho melancóliquinho, assim, e ficou com depressão séria. Tinha um pouquinho de ansiedade, entrou em frenesi e quase matou alguém. É uma coisa assim, tudo exagerado, porque tudo é reação, e a Lua é uma coisa reativa, né? Então, a gente tem essas questões de psique, ou psicanalíticas, ou psiquiátricas, primeiro em função da posição da Lua em peixe, segundo em função da conjunção que a Lua vai fazer com o Netuno. Vale dizer que no ingresso do Sol em Áries, o ingresso do Sol em Áries, o Sol está entrando no 0 grau de Áries, está entrando ali no ponto vernal, vai ascendendo a eclíptica, vai ter primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. O Sol vai estar sempre em 0 de Áries, então a gente não fica muito preocupado assim, com o que acontece com as coisas que estão ali mais ou menos no entorno do Sol, mas com todas as coisas que acontecem com Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. O regente do Sol sempre tem uma condição de importância naquele mapa. Ele está em Gêmeos. Ele aqui, ó, naquele momento, no momento que ocorrer, que vai ser em 20 de março de 2023, ele não vai estar retrógrado, mas ele está fazendo uma quadratura com Netuno, né? Que já é uma quadratura separativa, já não é uma coisa assim tão pesada, não está aplicando, você não está sofrendo com maior intensidade, você está dissipando, mas ainda assim tem sequelas, tá? Então o que a gente pode pensar aqui? Que o Sol sempre vai pegar aqui, tá? A gente nem precisa ficar, meu Deus, o Sol está em Áries, e agora? Né? Porque o Sol vai estar em Áries mesmo, tá? Mas a Lua vai fazer uma diferença danada, as regências vão fazer uma diferença danada. Então, entre aqueles elementos ligados à psique, as regularizações de substâncias, produção de substâncias, que substâncias seriam essas? Substâncias com cara de Netuno e de peixe, alucinógenas, psicotrópicas, né, de alívio de dor, de sofrimento, canabidiol, tá aí, canabidiol é entre eles, né, tá dentro. O canabidiol já está quase que regularizado, né? Tá tendo briga por causa disso, mas sim. O canabidiol é uma, né? Esses elementos que, aliás, isso é uma coisa particular do trânsito de Netuno em peixes. Desde que o Netuno entrou em peixes, quase 10 anos atrás, a gente tem... Inclusive, quando ele foi entrar, eu fiz uma palestra falando sobre isso, né? Que durante o trânsito de Netuno em peixe, a gente ia falar muito sobre substâncias que antes eram consideradas perniciosas e vão passar a ser usadas como elementos terapêuticos e tal. E aí começou a pesquisa do canabidiol e de outros derivados de cannabis, está bombando em vários lugares do mundo. Esse preconceito começou a ceder, não em todos os lugares, mas começou a ceder. Se vocês procurarem na Netflix, tem um bando de vídeos sobre a DMT, que é a molécula do espírito, também sobre o Timothy Leary,
aquele psicólogo ou psicoterapeuta, psiquiatra, é um psiquiatra norte-americano que fez uma pesquisa extensa, inclusive usando em si e nos alunos micropontos de LSD. Ele fez muita pesquisa com LSD. Isso aí, tudo bem, você não está usando isso aí agora, mas há propostas de fazer essas pesquisas com mais intensidade e frequência. E essa coisa ali vai aumentar bastante a partir de 2023. Temos um ano inteiro com essa natureza aqui muito forte, com esse elemento de pesquisa intensa. Tá? Então, substâncias ali. Os diálogos interreligiosos, que pode ser o diálogo... Imaginei que todo mundo fosse rir. Pode ser o diálogo interreligioso, pode ser a pancadaria interreligiosa também, né? Pode ser o aumento da intolerância. O momento gladiador, né? Aquela coisa assim bem complicada. Mas temos um diálogo interreligioso. Estamos falando aqui de uma iniciativa com Júpiter em Áries, de uma tendência aqui a dissipar, atenuar fronteiras com essa ênfase ali no peixe ao longo do ano. Então, iniciativas audazes, ousadas em vários campos, como entre eles o religioso, entre eles aqueles que vão proporcionar os intercâmbios entre pessoas igualmente audaciosas em nacionalidades diferentes, com Júpiter em Áries. Aliás, Júpiter em Áries, ele rege essa lua. O Júpiter é o regente tradicional do peixe. O Netuno já está aqui, né? Netuno em peixe já está ali. Já está acentuando aquele padrão. Mas Júpiter em Áries vai dar, ele sim, mais do que o Sol em Áries pelo ingresso, ele sim vai dar essa tônica ariana ao longo do ano. Um cuidado a se tomar é com as chamadas cruzadas ideológicas, com cruzadas de todo tipo. Tá? Tenho que resolver isso, então vamos nos organizar e destruir alguma coisa pela frente. É preciso haver todo um movimento aqui, geminiano, de não, vamos colocar em dúvida o benefício da dúvida, né? Tem que haver o benefício da dúvida para eu saber se eu não estou fazendo um desatino, né? Não estou cometendo uma besteira ao longo de todo esse processo. Mas quem se beneficia, quando o Júpiter está em algum lugar, alguma coisa vai expandir, vai ganhar corpo, vai ganhar intensidade, vai ganhar muito mais do que intensidade, ele vai crescer e se alastrar. Os horizontes se alargam. Para quem que os horizontes se alargam? Novamente, estou me referindo ao mundo inteiro, não a brasileiros, a todo mundo, todo e qualquer ser humano. Para quem que alarga? São os arianos. Eles também, talvez um pouquinho mais de ênfase, né? Está em Áries, afinal de contas, está pegando o Sol, está pegando outros planetas que estiverem em Áries. Mas não é só isso. Toda e qualquer pessoa que tiver em sua predisposição de nascimento algum dom ou alguma tonalidade de vou fazer algo pioneiro. Preciso fazer alguma coisa que saia da inércia, algo que esteja na vanguarda. Estou com medo desgraçado, mas estou fazendo assim mesmo porque isso aqui é bom. Né? Sabe aquela coisa que quem como eu tem um pouquinho de medo de altura, mas eu não tenho medo de altura, mas eu vou subir a Pedra da Gávea de vez em quando e vou lá morrendo de medo e subo. É mais ou menos essa situação. A gente enfrentar os temores e abrir as possibilidades a fórceps. Essas pessoas, esses contingentes é que ganham um pouquinho mais de alento. Tá? São as propostas pioneiras, indústria, provavelmente indústria metalúrgica, mas com essa diversificação aqui provocada pelo Marte. Uma diversificação que prevê a vida na urbe, Gêmeos, né? Em Gêmeos, a vida na urbe, no trânsito, a otimização do trânsito, que é uma droga, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, é uma porcaria, cidade grande, o trânsito é uma droga, né? Como fazer? Vamos tentar começar a pensar em como otimizar isso. Já se faz isso? Já. Pode haver uma intensificação desse padrão, discutir quais são as principais ações, as ações pioneiras e arrojadas, audaciosas, que mais valem a pena. O único risco que se corre nesse sentido é tergiversar demais, né? Pensar e não fazer coisa nenhuma, né? Essa coisa que, assim, a grande virtude dos Gêmeos é a inteligência. É discutir alguma coisa, é trazer um assunto à baila, diversificar as coisas. Isso é sensacional. Se não há isso, as pessoas ficam completamente obtusas.
O problema é que quando você quer fazer um negócio, você está vendo que na prática a coisa funciona e fica alguém assim, não, mas e isso? E aquilo, vamos testar, né? Testa um pouquinho para ver. Inclusive é o raciocínio científico, vamos testar para ver. Teoria primeiro, ok, agora vamos testar a teoria. Se não houver essa capacidade empírica, o esforço pioneiro se dispersa. Tá? Outra coisa que a gente pode ver no mapa claramente, isso aqui, ó, o Júpiter está um pouquinho distante aqui do Mercúrio, não chega a fazer uma conjunção, tá? Está mais de 10 graus até, então não chega a fazer uma conjunção. Ainda temos uma possibilidade de desenvolvimento de áreas de conhecimento, de saber, aliás, por dois motivos. Isso, tá, com o Mercúrio forte, com Marte em Gêmeos, e com as aspectações que estamos vendo aqui, né? O Marte, inclusive, está se aproximando desse bom aspecto com Saturno. Mas porque isso é uma coisa que eu vou até... Vocês estão tendo o privilégio de ouvir um trechinho do que eu vou falar no Simpósio do Sinais. O fato de haver Plutão entrando em Aquário, há, por incrível que pareça, eu vou explicar ali daqui a pouco, uma incidência sobre aspectos educacionais, desenvolvimento de conhecimento, porque você só tem... Uma vez eu fiz... Aliás, abrindo um parênteses aqui, eu fiz uma enquete, como quem não quer nada, no Facebook, né, com quintas intenções, e perguntei qual é a coisa que vocês acham que mais daria liberdade para você. Aí teve um monte de gente assim, a morte. Ok, excetuando-se a morte, que é a coisa... Tudo bem, é a liberdade absoluta, né? Tudo bem, mas enquanto vivo, qual é a coisa que mais te liberta, gente? O conhecimento, até porque você fala assim, a liberdade, sim, a liberdade não te liberta, a liberdade já é a coisa, né? A paz, mas para você ter paz, você constrói paz. Conhecimento não te dá necessariamente paz. Não, muito pelo contrário. Sabe a pílula vermelha do Matrix? Do Neo? O Neo tem horror, ele está chateadíssimo porque ele escolheu ver a realidade, né? Mas é conhecimento e ele está livre, ele pode escolher. A liberdade depende de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais liberdade você tem. E é progressivo, é ininterrupto e é infinito. Você nunca vai ter liberdade total, você sempre vai ter um pouquinho. Mas para ter esse pouquinho a mais, você precisa conhecer. E isso vai implicar autoconhecimento, obviamente. Então, pode ser que tenhamos um ano, pelo menos os primeiros 6 meses ali, quando o Plutão estiver passeando ali em Aquário, antes de voltar para Capricórnio, a gente vai ganhar um alento, ou pelo menos uma urgência, né? Com Plutão não tem coisa mais ou menos, é urgência, é tudo intenso, não tem meio termo, tá? Temos uma possibilidade com isso. Se vocês ainda esperam, assim, algumas coisas vão ser meio óbvias, né? Não tem como fugir, é uma consequência, é que nem você abrir as comportas de uma hidrelétrica e querer que a água pare no meio do caminho. Não pode, a água vai correr. O máximo que você pode fazer é se afastar e deixar a água passar e não morreu. Beleza. Agora, a gente espera que haja sobressalto econômico, né? A gente já sabe disso. Já está tudo acontecendo para esse campo. E com Urano em Touro, tendo Vênus aqui, fazendo ali, temos uma quadratura com Plutão que também está se desfazendo. O sobressalto econômico haverá. Mas de que jeito? Podemos ter fases de crescimento súbito e quedas súbitas. Aquelas coisas que a Bolsa de Valores, isso aqui vai até 2026, desde 2018. Foi 2018 que o Urano entrou são 7 anos, foi 2018 que ele entrou em Touro. Tá? Então, reparem como é que a economia está desde 2018. Reparem como é que a gente paga as coisas hoje. É tudo eletrônico, né? Sim. Quem aqui está com dinheiro no bolso? Não conta, porque senão o ladrão pega. Tá? Eu não ando mais com dinheiro no bolso. Eu não ando nem com cartão. Eu não ando. Alguém vem, o rapazinho vem e me pede, moço, dá dinheiro aqui. Pô, moço, não tenho. Mas eu aceito o Pix. Eu não vou dar o Pix para o rapaz, eu prefiro comprar comida para ele. Agora, a gente não anda. O dinheiro, a forma material da coisa, uranizou, dinamizou, ganhou potência pra caramba. Você está vivendo isso aqui. O que pode acontecer é que o senso de valores, a capacidade de desenvolver talento nas coletividades, desenvolver talento através da educação, através da exploração do esforço desse talento, e a sensualidade, a busca por
satisfação dos apetites, isso vai dar uma guinada forte, né? Olha quem está aqui pertinho. São 12 graus de diferença, tá? Mas está muito perto, tá tudo no mesmo setor, está colada com o nó do norte. Isso aí é o nó do norte é sempre um florescimento de alguma coisa. Aquilo que toca o nó do norte tem uma característica, uma pontinha meio jupiteriana na sua natureza. No nó do sul tem uma pontinha meio saturnina, né? O nó do sul é saturnino, ele consolida por onde ele passa, né? Ele consolida alguma coisa, planta uma semente, promete alguma coisa que só vai acontecer daqui a não sei quantos anos. O nó do norte é um momento, olha, está na hora de desabrochar, né? E aqui, ó, justamente com esse período aqui. Então a gente pode ter essa expectativa moderada, tá? É moderado. Bom, isso tudo com o mapa do retorno do Sol em Áries, né, do ingresso do Sol em Áries ali. Eu falei aqui da interreligiosidade, só faltou falar da intensificação da comunicação. Por conta, aliás, eu falei antes, tá? A intensificação de sistemas de comunicação. Quem é que comunica mais? Professores, televisões, rádios, podcasts, youtubers e tudo mais que você puder imaginar dentro desses campos. Inclusive aqueles campos que utilizam remessas, né, que fazem remessas. Ora, a maior parte do nosso comércio hoje é eletrônico. Você compra alguma coisa na internet e alguma coisa chega na sua casa.